Este é o podcast de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil, oferecido pela Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Camila Pepe, estou com Laura Murta e hoje a gente vai conversar sobre a importância de uma rede colaborativa na assistência do paciente com doença genética. Para conversar com a gente sobre esse assunto, eu tenho aqui o Dr. Alexander Jorge, que é endocrinologista e professor da Faculdade de Medicina da USP. Prazer, Dr. Alexander. Prazer, obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui para conversar com vocês. Lembrando que essa é a vertical de Health da MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia, ecossistema de saúde e inovação. Doutora Alex, as doenças genéticas, a gente observa que elas acometem muitos órgãos e sistemas e por isso esse cuidado multidisciplinar, incluindo médicos, especialistas em genéticas, psicólogos, enfermeiros, ele acaba sendo super importante. Acho que por isso a sua participação aqui hoje vai ser muito importante, porque além da sua experiência no cuidado desse paciente com doença genética, também tem a sua experiência com o CIGEM, na criação do CIGEM. Então, eu queria que você começasse, antes mesmo de contar pra gente o que é o CIGEM, explicando um pouco o que são essas doenças genéticas e por que isso de acometerem vários órgãos e sistemas. Tá. Na verdade, assim, você tem duas questões muito claras em genética. São as questões que a gente chama poligênicas, que são quando eu tenho várias variantes genéticas que influenciam o seu risco de ter uma doença genética. Uma doença qualquer, que tem uma base genética, tipo diabetes, osteoporose, obesidade, asma, são todas doenças que têm uma base genética, mas são doenças relativamente comuns e que a base genética traz uma predisposição a ter a doença. Só que existe um grande grupo de doenças genéticas que a gente chama de doenças monogênicas, quando um único gene alterado, ele é suficiente e necessário para dar o desenvolvimento do fenótipo. Nessas condições, elas são normalmente doenças que são consideradas raras, só que as doenças raras, isoladamente, cada uma, por definição, é menos de 1 para 2.500, só que o coletivo das doenças raras são comuns. Ao redor de 6 a 10% da população tem alguma doença rara, tem alguma doença genética, dessas doenças raras. A maior parte das doenças raras tem uma base genética, quase 80%, e muitas são já de um acometimento na infância. Existem doenças genéticas raras, monogênicas, que são multissistêmicas, compromete vários órgãos, porque você tem a perda de algum gene que é fundamental para várias funções. Agora, existem doenças genéticas que são específicas para uma área. Por exemplo, você tem surdez genética, você tem perda de visão genética, você tem arritmias cardíacas genéticas, onde você tem um órgão comprometido. Agora, você tem realmente, por exemplo, a síndrome Noonan, que é uma doença genética rara, mas relativamente comum, acomete 1 para 2.500 pessoas da população, ela acomete, dá alterações faciais, dá alterações cardíacas, dá baixa estatura, traz várias outras condições, e isso acontece porque eu afeto uma via importante de ação das células, assim, de regulação das células. Então, quando você tem um prejuízo de uma coisa, de uma função celular que mantém a homeostase e a função das células mais global e que é expresso em vários tecidos, você tem um fenótipo mais complexo e abrangendo vários sistemas. Mas você tem várias doenças genéticas que acometem um único sistema. Dentro disso, dentro da Faculdade de Medicina, do Hospital das Clínicas, cada disciplina, cada departamento criou sua expertise em relação à genética. Então, a cardiologia tem a cardiogenética, a dermato, a oftalmo, a nefro, a endócrino, e cada um criava seus serviços de uma forma independente, tentando resolver os problemas e as dificuldades, para estabelecer o diagnóstico, para desenvolver terapias e conseguir recursos para isso. E aí que entra a ideia do CIGEM. O CIGEM é um centro integrado de doenças genéticas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, junto com o Instituto de Biociência, o IB, da USP, junto com o Instituto Jô Clemente, junto com o Hospital das Clínicas, para criar um centro integrado onde a gente vai buscar não mais individualmente os recursos e as formas de identificar, tratar e legislar até sobre essas condições, mas agora como um coletivo com a força da USP. Eu ia até perguntar sobre o CIGEM, assim, no sentido de
Você acaba tendo ali diferentes especialidades, né? Assim, é importante, de fato, ter esse acompanhamento, né? Essa participação de múltiplos profissionais, no sentido de que, às vezes, uma suspeita que foi parar na cardio, na verdade, tem origem na endócrino, né? Assim, qual é a grande motivação, além, claro, de você ter ali todo esse acompanhamento multidisciplinar, da criação de centros como esse? Eu acho que tem a questão do cuidado dos pacientes complexos multidisciplinar. Existe, mas isso, do ponto de vista clínico, já dentro do Hospital das Clínicas, de certa forma, existe. O grosso importância é os casos de difícil diagnóstico. Praticamente todos os centros de primeiro mundo, em hospitais, existem vários que eu me inspiro neles, tem centros de diagnóstico difícil, onde você junta especialistas de várias áreas, junto com a questão de genética, nem sempre vai ser genético, para você fazer task forces para tentar identificar esses casos de alta complexidade e de grande dificuldade. Por exemplo, muitos pacientes nossos que tinham quadros difíceis, a gente identificou em um mesmo paciente 2 condições genéticas não sobrepostas, que davam áreas distintas de acometimento. Então, essas situações às vezes são muito difíceis de você identificar sozinho ou um único grupo. Então, é lógico que essa questão de agregar várias pessoas entre o CIGEM para descobrir casos difíceis ou fazer melhor intercomunicações para suporte dos pacientes com doença rara, não tenha dúvida, mas nós estamos ainda um passo atrás. Nós estamos principalmente trabalhando para criar um sistema, junto com a professora Esther Sabino, que é da patologia molecular, criar um sistema para os pacientes que precisam análise genética molecular terem um fluxo dentro do Hospital das Clínicas e isso poder ser oferecido na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo para o paciente coletar material genético, coletar dados clínicos de uma forma uniformatizada, você fazer o teste genético exoma ou mais adiante genoma, poder dar a devolutiva do resultado, ter uma equipe para análise e aí depois dar a devolutiva do resultado para o médico clínico saber o que fazer com aquele resultado. Então, a gente tem um objetivo de implementar um sistema de diagnóstico ágil, porque dentro desse grupo de pacientes que têm doenças raras, estatisticamente no mundo inteiro, 50% deles ficam sem diagnóstico. 40% têm diagnósticos errados ao longo do seu acompanhamento. Isso gera exames inadequados, custo exagerado e problemas de não implementar o tratamento correto. Então, o nosso objetivo primeiro é acelerar o reconhecimento desses casos raros, que têm uma base genética, colocar eles dentro de um trilho adequado com pessoas que têm todas as mesmas visões, que é essa questão de fazer o diagnóstico. Além disso, buscar recursos para isso, para poder implementar isso dentro, seja do SUS, seja de métodos privados, criar uma cultura interna de conhecimento para essas análises, porque por incrível que pareça, eu achava que todo mundo fazia exoma e sabia fazer análise exoma. E não é isso tão... a gente abriu um curso, a gente vai fazer um curso de treinamento para análise exômico. E assim, a gente abriu essas semanas inscrições. Eu já tenho mais de 30 inscrições e eu só tenho 40 vagas. E assim, para você ver como tem uma demanda reprimida. E isso dentro das raras é bem importante, né? Porque eu acho que 80% das doenças raras são de origem genética. Sim, normalmente essa estatística que você tem de publicações que inferiram essa frequência. Você tem doenças raras infecciosas, mas a maior parte tem uma base genética. Agora, doutora Alex, você tocou num ponto que é super importante, que é essa questão do diagnóstico, né? Claro que o tratamento ali é importante, mas tem um passo inicial que é o diagnóstico, que faz total diferença dentro desse contexto. Como que esse paciente chega no CIGEM? Ele está na faculdade, enfim, está lá de alguma forma com algum especialista. Como é esse caminho até que ele seja encaminhado para o CIGEM? Então, isso é justamente o que está sendo estabelecido agora, que é um dos primeiros objetivos do CIGEM. Então, a professora Esther Sabino está criando, a gente está auxiliando também, um portal onde os membros do CIGEM, de cada departamento, o CIGEM é composto de 13 departamentos da Faculdade de Medicina, mas, como a gente falou, o Instituto Jô Clemente e o Instituto de Biociência da USP, eles vão ter acesso a esse portal, colocar os dados clínicos do paciente, o registro, isso vai ser avaliado por uma equipe, o caso sendo aceito, a gente vai receber o material genético, processar na análise para uma outra equipe que está sendo formada e retornar o retorno.
os dados. Os pacientes nossos, eles vão ser inicialmente vindos do complexo HC. O HC, por sua característica e sua vocação, recebe doenças raras de todo o estado de São Paulo e de todo o Brasil e às vezes até da América Latina como um todo. Então, esses pacientes já são extremamente triados, mas nós temos uma visão que é impossível todo paciente com doença rara vir para o HC. O HC não tem como absorver todas as necessidades. Então, uma das coisas que nós pensamos, e tem um projeto com suporte da FAPESP, que, junto com a Secretaria do Estado de São Paulo, é criar um protocolo também de medicina virtual, assim, vamos dizer assim, teleconferência e teleconsulta virtual, onde o médico, por exemplo, em Bauru tem uma boa estrutura, mas numa cidade menor que não tenha uma universidade, ele tenha condições de passar os dados, receber uma teleconferência com uma pessoa especializada nas várias áreas do CIGEM, que tem uma base genética, receber a amostra, fazer o diagnóstico correto e devolver com as orientações. Porque, realmente, quando você não tem o diagnóstico correto, você faz muita coisa errada. Então, ter o diagnóstico é a primeira página para eu saber o que eu preciso fazer em relação ao meu paciente. E agora, até só ainda nessa questão do diagnóstico, a gente sabe que existe uma limitação de acesso aos testes. Como que vocês estão trabalhando para lidar com isso? É claro que vocês estão num centro de referência, então vocês têm até aí estão num mundo diferente do que o nosso Brasil como um todo, mas como vocês lidam com isso? Normalmente eu gosto, apesar de eu saber que esse é um termo um pouquinho não muito usual, mas nós vivemos um pouco na USP, dentro do HC, numa bolha. Na verdade, eu prefiro acreditar que o resto do Brasil será nós amanhã. Quer dizer, as coisas vão migrando para lá. Os testes genéticos eles sempre tiveram uma fama de serem muito caros. E isso fez muitas vezes o teste genético ficar para um segundo plano e não estimular dentro de uma medicina pública e uma questão via, por exemplo, o SUS. Em vários países já se mostraram que, primeiro, que o teste genético, o preço caiu absurdamente. Então, a gente tem aquela lei de Moore, que é quanto que cai o custo por processamento que é de informática que tem por ano. E os testes genéticos despencaram totalmente o custo nos últimos 10 anos. Então, por exemplo, o custo de um exoma atualmente, é lógico, não num setor privado, para um setor público, dentro desse projeto que a gente tem com a Secretaria de Saúde, é R$800. É ainda um exame caro, mas tem muitos exames de imagem que são mais caros que isso. E em vários trabalhos, e tem, por exemplo, em sistemas de saúde pública, como o inglês, como o australiano ou japonês, que mostra que você colocar um teste genético mais próximo, você reduz o custo de investigação daquele paciente. Você chega a diagnósticos mais precisos, mais rápidos, com melhor resolução e menor custo. Então, por exemplo, em muitos países, crianças que estão numa UTI neonatal e que está gravemente doente, é mais custo efetivo eu pedir logo um genoma de análise rápida, um exoma, para eu chegar ao diagnóstico de um erro nato de metabolismo do que eu pedir os exames tradicionais. Eu consigo colocar essa criança num diagnóstico mais precoce, com menos custo e muitas vezes num tratamento mais adequado para ela. Então, existem N exemplos que mostram que, apesar de ainda serem testes com relativo alto custo, dentro de uma estrutura lógica, que a gente consegue colocar isso dentro da Secretaria de Saúde ou dentro do SUS como um todo, você reduziria custo. Então... E aí, eu queria até te perguntar, assim, feito esse diagnóstico, né? Como é que acontece esse acompanhamento, na verdade, com a família, né? No caso de ser alguma doença relacionada, né? Assim, seja familiar, hereditária. Como é que é feito esse aconselhamento genético? Isso é feito, na verdade, né? Como é que vocês hoje tratam esses aspectos? A gente também já falou aqui no podcast sobre questões relacionadas à consanguinidade. Então, assim, depois, né, do diagnóstico, isso é conversado com a família para testar outras pessoas? A gente sabe que é super importante, né? Em casos que ainda não se manifestaram, ou até quando você tem chegada de pessoas primos, por exemplo, se é feito esse aconselhamento lá?
Tá, tem várias coisas, né? Foi bastante amplo, mas assim, a primeira coisa é que quando você vai solicitar um teste, você já tem que fazer uma abordagem genética do ponto de vista para aquela criança ou para aquela família. Por que você vai solicitar o teste? O que o teste pode trazer de benefício se tiver um resultado positivo, o que significa um resultado negativo. Isso você já faz até antes de solicitar o teste, para a família ter um conhecimento por que eu estou fazendo o teste. E tem uma questão agora cada vez mais sobre os achados acionáveis, achados que eu não esperava do teste que podem vir. Então eu tenho que explicar sempre isso antes para o meu paciente. Recebido o resultado, você vai ter que, idealmente, os grupos que são ligados ao CGEM já têm núcleos que têm uma expertise em genética. Senão você vai ter que ter junto o acompanhamento de um geneticista para poder fazer um aconselhamento genético propriamente dito. E esses aconselhamentos, eles sempre são uma parte informativa muito importante, então você vai explicar a doença, a questão do modelo de herança de uma forma que seja compreendido por qualquer pessoa, a saber quanto que, por exemplo, quando é uma doença que acomete um casal e que tem chance de recorrência, qual é o desejo desse casal ter novos filhos, qual é a probabilidade de recorrência e o que significa a recorrência dentro daquela condição. Você tem doenças que, às vezes, ter uma outra criança com aquela doença, e às vezes, vamos dizer, eu trabalho com uma forma de baixa estatura que é a descondrociose Lerel-Weill, que é um encurtamento do antebraço, uma deformidade do punho e uma baixa estatura moderada. Às vezes o pai a criança e a chance de ter uma outra criança vai ser 50%. Mas são eles, e não, são pessoas plenas. Existem condições que, assim, são condições que são mais graves, mas sempre você tem que respeitar o desejo da família que tem os seus valores, as suas questões. Então, você tem que fazer um aconselhamento não impositivo. Exatamente. Na verdade, você fornece os dados para a decisão pelo casal ou quando você está falando de um indivíduo sozinho, que ainda não está querendo, para ele ter o conhecimento para quando ele precisar chegar no momento, tomar as decisões. Então, essa é uma parte muito emotiva quando você tem contato com famílias, principalmente quando você tem diagnósticos graves, e o rastreamento para outros membros da família em várias doenças, principalmente o que eu tenho mais experiência é em oncogenética ligada à endocrinologia. Então tem doenças como neoplasia endócrina múltipla tipo 1 e tipo 2, que são doenças que predispõem vários tumores endócrinos. E a herança, que a gente chama autossômica dominante, se o pai é afetado, 50% dos filhos vão ser afetados. Tem probabilidade de ser afetados. Então a gente oferece o rastreio tanto para os filhos, como para os irmãos do paciente índice, como para os pais, se forem vivos, do paciente índice, para a gente rastrear a melhor indicação da família. Isso tem um impacto monstruoso, principalmente nas neoplasias endócrinas tipo 1 e tipo 2, porque você faz um diagnóstico mais precoce de quem carrega a alteração do gene, você consegue fazer um diagnóstico mais precoce do tumor e muda a história natural. Você faz, que nem o BRCA, o BRAC 1 e 2 em relação ao câncer de mama. Se eu sei que eu tenho, eu vou tomar mais atitudes, avaliação mais precoce e não fazer só diagnóstico quando eu já tenho um câncer avançado. Então, é totalmente modificador, é tenso, não vou dizer que não é emotivo, mas é algo muito, muito prazeroso para quem trabalha com essa área da genética. A gente até escuta, né, alguns casos assim da pessoa ser diagnosticada e falar: nossa, meu pai morreu com uma condição muito parecida, ninguém sabia o que era, né? Então, tem realmente esse entendimento da família do que estava acontecendo. Mas, por exemplo, em AME, que a gente vê muito, os pais não sabiam, né, que carregavam aquela alteração, que poderiam, então, ter um filho com um AME. É lógico que a gente está falando de espectros de condições muito distintas. Tem algumas que são doenças devastadoras, que atualmente, muitas delas, não têm tratamento e você vai assistir uma situação muito triste nisso. Tem um livro que aborda muito alguns desses aspectos, que é um livro de um jornalista americano, que é o Andrew Solomon, que é Longe da Árvore, que ele vai discutir várias condições dessas. E quando você vê as histórias das famílias, apesar de ser devastador, muitos delas os pais falam que fizeram deles
pessoas melhores. Porque você vai ter que abrir mão do seu egoísmo. Então, eu brinco que na área de genética tem muita coisa de filosofia no meio do caminho e entender melhor a condição humana. Mas é lógico que existe toda uma discussão atual de casais que fazem testes genéticos pré-concepção para saber a chance de doenças recessivas. É uma questão extremamente polêmica, primeiro porque nunca a gente tem um controle 100%. Eu brinco que quando você resolve ter filho, existe um comércio para você tentar ter controle do sucesso do seu filho. Seja teste do pezinho, já DNA fetal no sangue materno, depois rastreamento, escola, tudo. E, na verdade, você nunca vai ter mais tranquilidade o resto da sua vida. Mas existe um comércio disso. A questão pré-concepção visa isso. O problema é que, assim, quando você tem duas variantes que são sabidamente deletérias, eu vou por uma situação bem fácil, o casal é heterozigoto para anemia falciforme, que é bastante comum no nosso meio. A gente sabe que tem 25% de chance de ter um filho com anemia falciforme. Essa é uma questão que você sabendo previamente, trabalhar com isso, e agora você vê, existe agora novas terapias gênicas que estão vindo e medicamentos para anemia falciforme que estão modificando. Então, tomar decisões sobre supressão ou seleção de embrião, que também traz consequências, quer dizer, em vez de ter uma gestação natural, eu tenho uma gestação onde eu vou ter que selecionar, e a gestação in vitro é segura, mas existe um aumento de incidência de condições epigenéticas, Silver-Russell, Beckwith-Wiedemann, bem estabelecidos. Existe uma discussão se isso é porque é o que o casal precisou fazer fertilização, por isso que aumentou o risco, ou é a fertilização que aumenta o risco? Essa questão que está em aberto, mas existe um aumento de incidência. Então, não é exatamente isento de algum risco. Então, como pesar isso na balança para aquele casal frente às mudanças tecnológicas que nós temos para oferecer em tratamento nessas situações? Então, é lógico que tem situações mais dramáticas, como as doenças neurológicas no neurodesenvolvimento são muitas delas sem tratamento, e tem situações como o SHOX, que é da Dyschondrosolia Levi, que é aquela baixa estatura, que é muito tranquilo, você trata com hormônio de crescimento, melhora muito. Então, são espectros, são tudo genético, mas totalmente completo a questão. Muitos fatores envolvidos, desde emocionais Sim, até éticos. a questão das crenças da família você tem que levar em consideração, tem muitas coisas. Agora, Alex, até você está comentando, já trouxe aqui vários pontos que mostram a importância do CIGEM como um todo, mas um ponto que me chama a atenção é a questão da possibilidade de geração de um banco de dados muito rico desses pacientes. Então, centralizar todos esses pacientes dentro do CIGEM tem um potencial enorme de dados que podem ser aí avaliados e estudados de alguma forma. Queria saber como que vocês estão lidando com isso, se existe realmente essa coleta de dados, se vocês trabalham com isso de alguma forma, seja na divulgação de artigos científicos, ou enfim, como que vocês estão? Então, até o momento, como eu falei, era cada um por si. Um dos grandes estimuladores que a gente tem nos últimos anos são os grandes bancos de dados genômicos. Os grandes bancos de dados genômicos, inicialmente, foram implementados para trazer uma informação. Qual é a frequência da diversidade genética nossa? Então, você começou com bancos de dados com 5.000 indivíduos, depois foi para 60.000. Atualmente você tem o Nomade, que já são quase 1 milhão de indivíduos colocados seus bancos de dados de uma forma pública para você analisar. A segunda etapa que aconteceu internacionalmente são bancos de dados como UK Biobank, que você tem 600.000 aproximadamente exomas e genomas, mais arrays, cruzados com os dados clínicos dos pacientes. Isso é o cenário internacional. Isso está tendo uma revolução para você entender novas doenças, entender principalmente aquela base genética que eu falei lá no início das doenças complexas, as doenças mais comuns, como diabetes, asma, hipertensão. Só que o que aconteceu no Brasil? No Brasil, o que a gente tem? A gente teve uma iniciativa da Unicamp, você teve uma iniciativa que foi a mais bem-sucedida, que é do Instituto de Biociência da USP, que é o ABRAM,
que é um banco de dados que começou com 600 indivíduos e atualmente tem 1.100 indivíduos idosos relativamente saudáveis. E tem um do grupo, que é gerido pela professora Berenice, que tem o CELA, que é o Centro de Sequenciamento de Larga Escala da Faculdade de Medicina, que a gente fez um outro banco que é por volta de 700 indivíduos. Mas você pode ver que o número de indivíduos que eu estou falando no Brasil é nada. Existe o projeto do Ministério da Saúde, que é o DNA do Brasil, que é criar um banco de dados já genômico. Eu conheço pessoas do IB que estão participando também desse banco de dados, mas estamos mas muito atrasados. A nossa objetivo, assim, se falar minha lista de desejos, dentro desse banco que a gente vai tentar fazer para fazer o fluxo de dados, a gente conseguir interligar com os dados do laboratório do HC, com os prontuários eletrônicos do HC e com os dados genômicos que a gente vai produzir, criando um HC Biobank. Existe inúmeros desafios para conseguir chegar a isso. Eu espero ver, mas existe a questão ética dos termos de consentimento. Você não pode sair fazendo isso sem pôr os pacientes cientes disso. Tem as questões de informática, que, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, 27 genomas, eu preciso de 4 tera de lugar para deixar de depósito. Imagina se eu fizer genoma um dia de todos os pacientes do HC. Existe uma questão para lidar com o espaço de armazenamento, para lidar com os dados que envolve muitas pessoas, mas é lógico que esse é um dos objetivos do CIGEM, que é nós passarmos para uma nova questão, que é cruzar os dados genômicos, com os dados clínicos. E até a tecnologia para depois fazer predições em cima desses dados. Né? A primeira parte que a gente vai fazer, que isso vai ser mais rápido, é um projeto que já está em andamento, junto com o Michel, do IB, e a Maria Rita, a gente passar o Abram, que a gente brincou, passar o Abram de 4 dígitos para 5 dígitos. Quer dizer, a gente pelo menos passar ele de 1.000 e poucos indivíduos para 10.000, ou quem sabe mais indivíduos. Isso já vai ser bom, porque quando eu estou analisando um dado genético, eu saber a frequência de variantes raras na minha população é importante para o peso que eu dou para aquela variante poder ser causadora ou não causadora de doença, o que faz totalmente a diferença de análise. Então, quando eu uso um banco de dados internacional, pode ser que a minha variante seja rara lá, mas relativamente comum aqui, dentro das migrações e da própria composição de ancestralidade que o nosso povo tem, que é ibérico, afrodescendente e ameríndio, que é muito particular nesse sentido. Eu acho que até para a gente terminar, é uma pergunta que você acabou até respondendo um pouco dela, que é o que a gente pode esperar, né? Dessas conexões, se a gente tem esse objetivo de expandir isso a nível Brasil, né? De como é que a gente pode conectar, conseguir agrupar esses pacientes de alguma forma para identificá-los, isso até ajudando posteriormente no acesso, informação para os médicos poderem tratar, para a gente poder otimizar esse tempo de diagnóstico e tratamento e garantir uma melhor qualidade de vida, né, dentro daquilo que a gente tem de opção de tratamento para eles. Na verdade, tudo isso a comunidade científica como um todo, nos últimos anos, ela sempre se dedicou às doenças raras, mas a dedicação e a velocidade que houve de avanço foi não descrita anteriormente nos últimos 8, 10 anos com acesso a exoma e genoma. Por exemplo, existe um app que a gente põe que é o Gene Matcher. Eu gosto de traduzir como um Tinder genético para nós. Eu tenho um gene que eu tenho interesse e alguém tem um outro, colocou aquele gene, então dá match e a gente se põe em contato. Isso, por exemplo, a gente está acabando de preparar um novo artigo com uma nova condição genética rara que não tinha sido descrita anteriormente. Eu já participei de outras 6 inscrições e a partir do momento que você descreveu, outras pessoas e pessoas que não estão ligadas à academia começam a identificar pacientes e você começa a fazer daí uma melhor análise do fenótipo, da apresentação clínica desses pacientes. E aí, a partir daí você começa a ter novos insights para até questões terapêuticas em relação àquelas condições. Então, esses núcleos de conhecimento
eles estão muito rápidos. Então, eu trabalho principalmente numa área de distúrbio de crescimento. Baixa estatura e alta estatura. A gente está fazendo agora um consenso sobre baixa estatura. Investigação genética da baixa estatura. Quer dizer, tem pesquisadores do mundo inteiro, eu sou um dos líderes desse consenso, e a ideia nossa a questão é que muitas vezes quando você faz o diagnóstico genético, ele dá uma resposta, mas não muda ainda o tratamento. Eu gosto muito de uma frase de um amigo meu, Andrew Dauber, que é assim, eu só vou começar a dar tratamentos específicos uma vez eu sei a causa. Porque daí eu começo a agrupar e começo a fazer trabalhos nisso. Então, na nossa área de distúrbio do crescimento, a gente está ainda na fase de fazer o diagnóstico, caracterizar fenotipicamente e ver o que isso indica em relação aos tratamentos mais específicos, algoritmos mais específicos. Então, por exemplo, na síndrome Nuna, a gente agora já sabe que o paciente com Nuna ele tem um fenótipo metabólico muito específico, que era desconhecido anteriormente. Então, que tem um colesterol ruim mais baixo, um triglicérides mais alto. Isso começou a vir agora e isso vai trazer repercussões para os adultos com Nuna no futuro. A gente começa a entender melhor essa condição. Isso aconteceu com todas as doenças. Então, o problema é que das doenças raras eu preciso ter um grande número e alguns números só vou atingir do ponto de vista de coletar todos os pacientes que tenha nacionalmente ou regionalmente, ou às vezes até mundialmente. Então, essas forças-tarefas estão pipocando em todas as áreas. Fantástico. Doutora Alex, eu queria muito agradecer a sua participação, disponibilidade, né, Laura, por estar aqui com a gente hoje, conversando sobre um tema que é difícil, mas ao mesmo tempo você trouxe de forma tão tranquila, que foi uma conversa super agradável. Então, muito obrigada. Obrigado, Laura. Obrigado, Camila. Foi realmente um prazer poder falar sobre isso. E é muito importante a gente trazer essa informação para todos, para o público em geral, porque esse conhecimento é importante para a gente realmente trazer a genética mais próximo da população. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Esse é o podcast de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil. Para acessar mais sobre esses conteúdos, acesse www.mittechreview.com.br. Até já! Continue acompanhando os conteúdos de Biotech and Health nas plataformas da MIT Technology Review Brasil.